Pessoal, vamos resolver essa questão aqui, que fala o seguinte: seja f de xy função definida na região R abaixo descrita, decompõe essa integral sobre a região, na integral dupla, f de xy dx dy, nas duas possíveis ordens de integração. Usando qualquer dessas ordens, calcule o valor da integral para f de xy igual a x. E aí, a gente tem essa letra A, né? Que diz assim, ó, R é a região limitada pelas curvas x quadrado menos, quer dizer, y quadrado menos x quadrado igual a menos 1 e 3x igual a 2y quadrado, ok? Então tá, então as duas ordens de integração que a gente vai fazer é primeiro em x e depois em y, ok? E aí eu vou começar fazendo aqui, então, integrando colocando, né, na verdade, essa integral dupla para a gente calcular primeiro em x. Deixa eu apagar aqui. Então, integral dupla da f de xy dx dy, tá? Então, essa vai ser a ordem de integração. Primeiro, vamos integrar em função de x, depois em função de y, ok? O negócio dessa questão é você encontrar os limites de integração, né? Porque se eu vou integrar primeiro em função de x, eu preciso encontrar onde que x está variando e depois encontrar também onde que y está variando. Okay? Uma forma da gente fazer isso é olhar para o gráfico das curvas, né? A gente vai desenhar as curvas, eu até fiz um gráfico aqui do lado, e analisar ali, observar onde que o x está variando e depois observar onde que o y está variando também, tá? Então, ok. Aí vem a pergunta, tá, mas como é que eu vou representar essas curvas no gráfico, né? Como é que eu faço para representar essas curvas no gráfico? Então, ó, a gente tem a curva y quadrado menos x quadrado igual a menos 1, tá? E eu quero representar isso aí no plano, no R2. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o y, vou jogar o x lá para o outro lado, né? E aí eu deixo só o y do lado esquerdo e jogo qualquer outra operação lá para o outro lado. Qualquer outra incógnita também. Então fica y igual raiz quadrada x ao quadrado menos 1. Ok? Então esse é o valor de y. E aí eu venho e traço essa curva aqui no gráfico, né? Então aqui em verde a gente tem a curva y quadrado menos x quadrado igual a menos 1, tá? Tá aqui em verde desenhado, tá? E aí você vem e traça essa curva aí. Quero saber agora quem é a curva 3x igual a 2y quadrado. Faço a mesma coisa, tá? Então eu vou isolar o y e vou deixar tudo em função de x. Então vai ficar 2y quadrado, 2y quadrado igual a 3x. Vai ficar y quadrado igual a 3x sobre 2. Y é igual a raiz de 3x sobre 2, tá? E venho e traço no meu gráfico, né, lá no R2, que é essa curva em vermelho aí, ok? Então tá, então é dessa forma que a gente faz para representar essas curvas no R2, ok? E agora a gente vai encontrar, olhando para esse gráfico, a gente consegue encontrar quais os limites de integração para minha integral, quando eu estou integrando primeiro em função de x, depois em função de y, ok? Então, ó, um truquezinho que a gente usa, que é bem útil, assim, para a gente enxergar a variação do x, é você considerar retas que são paralelas ao eixo x. Quero integrar primeiro em função de x, o que eu faço? Considero retas que são paralelas ao eixo x e observo a variação do x ali, olhando para essas retas, tá? Então, eu vou desenhar várias retas aqui. Ok, primeira retinha. Mais uma reta. Mais uma. Ok?
E aí, então é isso. Desenha essas retas. E observe que o x, ó, quando eu olho para o x, se eu vou olhar para o x aqui, ele fica variando dessa função vermelha para a função verde, né? Para a curva verde, né? Na verdade, da curva vermelha aqui para a curva verde, tá? Em todas essas retinhas, ó, todas essas retas que eu passei, tá? Então, essa é a variação do x. Ele está variando da curva vermelha para verde. Então, eu vou escrever aqui. A curva vermelha está representando a 3x igual a 2y², né? Então, x, ele é 3x. Tem que isolar aqui, né? y² sobre 3, 2y² sobre 3, ok? E a outra curva fazer a conta aqui, ó, y² menos x² igual a menos 1. Né? Aí eu isolo o x agora. Mais 1 igual a x². Então, y² mais 1 é igual a... Então, x é... Ok, então vai ficar aqui, raiz de y² mais 1. Ok? Dana, como é que você conseguiu ver que é 2y² sobre 3? É só isolar, tá? É só isolar o x, isola o x nessa curva aqui, ó, que você vai conseguir encontrar o mesmo resultado que eu coloquei aqui. Porque eu não tinha feito e estava fazendo ali meio que direto, mas é a mesma coisa, tá? Então, ok. Então, a gente já encontrou onde que o x está variando. E agora a gente vai olhar para o y, né? Porque a gente precisa saber limite de integração de x e de y. Então, vamos olhar para o y agora. Só dar uma apagadinha aqui. Ok. E o y, ele vai estar variando no encontro, né? Ele vai variar de 0 até a interseção desses dois gráficos aqui. Dessas duas curvas, na verdade. Ok? Que no nosso caso aqui tá bem claro, né? Dá para ver que é o 2, né? Quando x é igual a 2, aí você encontra o y. Ó, a interseção aqui, no gráfico que eu desenhei, dá para ver claramente que o 2 aqui, eles se intersectam quando o x é 2, tá? Então, no caso, a gente já tem nosso x, a gente só vai encontrar o y. Então, se o x está variando, se o x, se as duas funções se intersectam quando x é igual a 2, quem é o y? Você substitui uma dessas contas, vai ficar 2² menos 1, ok? E y vai ser igual a 4 menos 1, y é igual a raiz de 3. No caso é mais ou menos, né? Porque quando a gente passa o quadrado, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de alguma coisa. No caso aqui é raiz quadrada de x² menos 1, ok? Então o y, ele é mais ou menos raiz de 3, ok? Mas suponha que você não fez o gráfico, e aí você tem que encontrar também, tá querendo encontrar o valor de y, o valor de x, enfim. O que você vai fazer? Você pega essas duas equações aí, você isola, né? No caso, eu já tinha isolado aqui, ó, y² igual a x² menos 1, e tinha isolado também aqui que y² era 3x sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar essas duas equações. Já que y² é igual a esse cara, eu estou dizendo que y² também é igual a esse cara, então eu vou igualar 3x sobre 2 com x² menos 1, ok? E aí eu vou desenvolver uma continha, então vai ficar, ó, 3x sobre 2 igual a x² menos 1. Passa esse 2 para lá, vai ficar 3x, que é igual a 2x² menos 2. Se eu quiser deixar todo mundo do mesmo lado, pode também, né? Vai ficar 2x² menos 3x menos 2, que é igual a 0. E aí é só você resolver por Bhaskara, resolver do jeito que você quiser, enfim.
Você vai resolver isso aí, você vai encontrar o valor de x. O valor de x você vai encontrar 2, e se eu não me engano, você vai encontrar menos 1 sobre 2 também, né? Como raízes. Como é que eu vou saber qual dessas raízes que eu vou usar? No caso, eu já falei para vocês que é quando x é igual a 2 que eles se intersectam e tal, vocês já viram ali no gráfico também. E aí fica tudo ok, né? Já tá vendo de cara. Mas, por exemplo, não vi o gráfico, não sei como que eu faço. Não sei qual desses dois valores de x eu vou usar. Você substitui o menos 1 sobre 2 nessa equação aqui, ó. Nessa equação. E, e ver se ela vai ser exatamente igual a essa. Ok? Se for igual, então esse é o valor de x que você está esperando. Se não for, aí não é, né? Vai ser o x igual a 2, enfim. Tá, então no caso a gente já tem a resposta de que é o x igual a 2 que a gente está procurando. E aí você vai substituir ali na equação do y e você encontraria o y do mesmo jeito que eu já encontrei aqui, só usando o gráfico que a gente tinha desenhado, ok? Então tá, então a gente já encontrou nossos limites de integração. Y ele está variando de menos raiz de 3 a raiz de 3, tá? E aí agora é só colocar isso na minha integral e resolver. Vou deixar eu apagar essas contas aqui para eu substituir ali na integral. Pronto. Então, ó, o y variando de menos raiz de 3 a raiz de 3 e o x variando de 2y² sobre 3 a raiz de y² mais 1. F de x dx, dy, f de xy dx dy, né? E aí você vai no lugar dessa f de x, você coloca a f que ele te dá aqui, que no caso é x, né? Então, ó, vamos só substituir aqui, menos raiz de 3, a integral de 2y² sobre 3, raiz de y² mais 1, a f que é x, dx, dy. Ok? E bom, aí você resolvendo essa integral, você consegue encontrar aí o valor dela, né? Mas ele também pede para você mudar a ordem de integração. Então, a gente vai mudar agora. Em vez de integrar primeiro em função de x, a gente vai mudar toda essa integral, os limites de integração, para conseguir integrar em função de y agora. Ok? Então, vou deixar ela aí e vou mudar a ordem de integração. Então, ó, muito parecido, muito similar com o que a gente fez para encontrar os limites de integração para x, a gente vai fazer para y, né? Então, lembra que eu falei para vocês que, quero saber onde que o x está variando. Vou considerar retas que são paralelas ao eixo x. Agora, eu vou considerar retas que são paralelas ao eixo y. Ok? Então, quero saber onde que o y está variando. Vou considerar as retinhas que são paralelas ao eixo y. Então, ó. Vou desenhar aqui. Daqui a pouco vocês veem. Aí. Mais uma vez. Fazer mais umas 3 retinhas aqui, só pra gente visualizar bem. Então, essa quantidade eu acho que já dá pra gente ver bem, assim, o que vai acontecer. Ok? Então, ó, observando, prestando atenção, eu acho que eu coloquei aqui na frente uma reta aqui na frente do negócio, né? Vamos ver se eu consigo mudar. Vou apagar aqui um pouquinho. Tá, então, ó, agora se eu for olhar para esses segmentos de reta, não são retas, né? São segmentos, aí uns tracejados que eu tô fazendo, enfim, só pra gente ver direitinho o que vai acontecer com Y, né?
Então, ele está saindo aqui do zero, ó, ele está saindo aqui da base, e se eu for subindo, a próxima coisa que ele vai encontrar é esse gráfico em vermelho. Ok? A mesma coisa está acontecendo aqui, ó. Ele está saindo da base e a próxima coisa que ele está encontrando, próximo ponto, a curva que ele encontra depois que ele sai da base é essa de vermelho, até chegar no 1, ó. Até chegar no 1 aqui, ele sai da base e encontra a curva de vermelho. Do 1 para frente, a gente vê que as nossas retinhas, nossos segmentos, ele sai da base e aí só lá no meio do caminho que ele vai encontrar a curva verde e depois ele encontra a vermelha, tá? A partir do 1. De 1 até a interseção dele lá, ele está encontrando, e na interseção, né, eles se encontram, tá? Mas enfim, esses segmentos que são paralelos ao eixo X, de 0 até 1, eles encontram a curva vermelha. De 1 até 2, eles vão encontrar a curva verde por baixo, né? Primeiro encontram a curva verde e depois que eles vão encontrar a curva vermelha. Então, essa é a variação do y. Ok? O y, e aí a gente vai ter que dividir os limites de integração vai ser dividido para o x, né? O x variando de 0 até 1, de 0 até 1, e quando o x varia de 0 a 1, o y vai variar de 0 até a curva vermelha, que no caso é a curva 3x igual a 2y². E quando o x varia de 1 até 2, o y está variando da curva verde até a curva vermelha. Tá? Ok. E aí a gente precisa escrever essas curvas, deixar tudo em função de x agora. Então, ó, pego aqui y² menos x². É claro que quando você fizer isso no caderno, você já vai ter feito todas essas contas, não vai precisar fazer de novo, né? No caso, eu já tinha feito no quadro anterior, que eu apaguei, e aí eu tenho que fazer de novo aqui. Mas, enfim, vou integrar em função de y, então eu vou isolar o y aqui, x² mais 1, y é igual a raiz de x² mais 1. Ok? Três x igual a 2y². Então, y é igual a 3x sobre 2, raiz disso. Ok? Então, o y, a gente vai dividir em dois casos. Quando x varia de 0 a 1, eu tenho que o meu y, ele está variando de 0 até a curva vermelha, né? A vermelha é o 3x, raiz de 3x sobre 2. Vou escrever menorzinho aqui para a gente ver direitinho. Então, está variando de 0, raiz de 3x sobre 2, ok? E quando o x está variando de 1 a 2, o meu y, ele varia da curva verde, que é representada aqui pela raiz quadrada de x² mais 1, até a curva vermelha, 3x sobre 2. Ok? Então, esses são os limites de integração. E aí, eu venho e escrevo aqui na minha integral, substituo, tá? Então, vai ficar integral. Aí, coloco, né? Estou integrando em função de y primeiro, então, o de fora vai ser o x, né? Vai ser os limites de integração de x. Então, eu vou começar com o de 0 a 1. Ó, de 0 a 1, a integral. Agora, eu coloco os limites de integração do y. 0, a raiz de 3x sobre 2. Essa raiz é sobre todo mundo, tá? 3x sobre 2. Da f de x, xy dx dy. Aqui no caso, a f de xy é x. E a gente coloca dy dx. Mas, agora, que eu dividi essa integral em duas partes, né? Agora, o x variando de 1 a 2
E o y variando da raiz de x² mais 1 até a raiz de 3x sobre 2. X dy dx. Ok? Bom, aí é só você escolher qual que você tem mais facilidade para integrar aí, para resolver, né? Que você vai encontrar o valor dessa integral dupla. Eu vou escolher o primeiro método, primeira forma de integração aqui, primeira ordem de integração, que eu acho que é mais tranquila para resolver. Mas essas são as duas formas que a gente consegue escrever essa integral dupla, ok? Então tá, então eu vou resolver esse primeiro método. Eu vou apagar aqui e vou resolver com a primeira ordem de integração, integrando em função de x primeiro. Então vai ficar a integral de menos raiz de 3, raiz de 3. Essa é uma raiz de 3, ok? 2y² sobre 3. Não, eu já vou integrar direto aqui, né? E aí eu vou resolver essa primeira integral aí, né? Vou fazer passo a passo. Talvez eu falo isso. Dois y² sobre 3, que é um quadrado, raiz de y² mais 1, x dx e o dy aqui fora. Ok? Então, vai ficar a integral de menos raiz de 3 a raiz de 3. Aí, integrando em função de x, eu vou ficar com o quê? X² sobre 2. E isso, né, eu tenho que aplicar os limites de integração. Os limites são 2y² sobre 3, raiz de y² mais 1, dy aqui fora. Isso vai ficar a integral de menos raiz de 3 a raiz de 3. E aí, substituindo os limites de integração, eu vou ficar com... substituindo o limite superior, né, vai ficar raiz de y² mais 1 ao quadrado sobre 2 menos o limite de integração inferior, que vai ficar 2y² sobre 3, tudo isso elevado ao quadrado, dy. Então, isso vai ficar a integral de menos raiz de 3 a raiz de 3 de y² mais 1 sobre 2 menos 4y² sobre 9 e o dy. E agora eu vou integrar em função de y, né? E aí agora tá tranquilo pra gente integrar, cai naquelas integrais lá que a gente já conhece. Então vai ficar integrando aqui. Vamos dividir isso aqui só para ficar mais claro. Fica y² sobre 2 mais 1 sobre 2 menos 4 y² sobre 9 dy. Isso aí vai ficar a integral disso aí. E a integral de y² é y³ sobre 3, né? E aí 3 vezes 2 é 6. Mais 1 sobre 2 de y menos 4 y² de 9 vezes 5. Ok. Isso mesmo. Ah, tá faltando 1 sobre 2 aqui, né? Faltando 1 sobre 2 aqui. Então, 1 sobre 2. Tô achando estranho. E aqui fica um 2 em cima.
Aqui fica 2 sobre 9. E aqui também. E vou substituir nos intervalos de integração aqui, que vai variar de menos raiz de 3 a raiz de 3. Ok. E aí, se você fizer essa continha, né? Não vou fazer aqui essa continha, mas enfim. Isso vai ter que dar 6 raiz de 3 sobre 5, tá? Você vai substituir os intervalos de integração. Onde tem y, você coloca a raiz de 3, né? Começa substituindo a raiz de 3, a parte superior, depois subtrai, substituindo depois a mesma função, só que substituindo o y por menos raiz de 3. Aí isso vai dar 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 sobre 5. E aí, se você quiser continuar a conta, fica 6 raiz de 3 sobre 5. Tá? Você pode encontrar esse resultado aqui. 2 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 sobre 5, que é igual a 6 raiz de 3 sobre 5. É isso, pessoal.